Você sabe qual é o motivo da qual Paulo vai dizer: se nós não acreditamos na ressurreição de Cristo, a nossa fé é vã? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo a este canal. Você que tem participado conosco, saiba sempre que deixando seu comentário, nós podemos também caminhar aí junto, deixando um testemunho, deixando também ali as suas inquietações para outras pessoas estarem caminhando e também perceberem aquilo que a palavra tem tocado na tua vida. Lembre sempre também de compartilhar todo este conteúdo para que possamos alcançar outras pessoas. Quero pegar com vocês a palavra que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao 20. Diz assim: Ora, irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como pode alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e a nossa fé é vã também. Nesse caso, nós seríamos testemunhas mentirosas de Deus, porque teríamos atestado contra Deus que Ele ressuscitou Cristo, quando de fato Ele não teria ressuscitado, se é verdade que os mortos não ressuscitam. Ou seja, nós precisamos ter uma coerência. Afinal de contas, se nós acreditamos que Cristo ressuscitou, logo os mortos ressuscitam. Se nós queremos que também os mortos ressuscitam, Cristo ressuscitou como premissa. Isso quer dizer o seguinte: São Paulo também vai dizer, o salário do pecado é a morte. Assim, se o Senhor não assumiu as nossas dívidas, significa que Ele vai morrer, ou seja, cada um de nós vai morrer de uma forma que não tem volta, ou seja, que a morte do Cristo é vã, não tem sentido. E assim, Ele não pode ressuscitar da morte, ou seja, é como que sair justamente daquele peso do pecado, aquele peso de morte do pecado, e o atestado de que isso é possível é que Ele ressuscitou. Ao contrário de outras religiões, onde eles vão falar da reencarnação, por exemplo, onde a pessoa ela não é que ela ressuscita, ela não volta, porque o que? Há uma paga, há um karma a ser assumido pela pessoa que tem que ficar voltando, vamos dizer assim, novamente para justamente pagar, porque a dívida não foi paga, ela é paga por você. Aqui não, nós estamos falando justamente aquilo que também está em Isaías, no profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si tudo aquilo que pesava contra nós. Por isso, o que acontece? Assim, Ele ao ressuscitar, Ele está dizendo: olha, eu venci a morte. Se eu venci a morte, você pode vencer a morte, porque eu fiz isso no teu lugar. Ou seja, a nossa fé vai nos dizer o seguinte, que esta ressurreição, ela acontece porque Cristo fez isso por nós. E aí é interessante, porque nós podemos também viver como pessoas que, na prática, não acreditam na ressurreição. Como assim, Padre? É que a gente vai percebendo que muitas vezes nós carregamos sobre nós todo o peso e assumimos as coisas como tudo acabasse aqui, como se Cristo tivesse morrido sem nenhum sentido. Isso é interessante pensarmos numa prática. Esses dias lendo sobre os papas, e colocava de forma especial o Papa Francisco, aonde o Papa continuamente dizia-se pecador. E muitas vezes, ao ir nas penitenciárias, o Papa falava que sentia-se um pecador perdoado pelo Senhor, que via nele tantas misérias, tantas coisas que deveriam levar à punição, vamos dizer assim, uma prisão, a um sofrimento, mas ele vê este amor generoso de Deus. E ali o autor vai resgatando também pensamentos do Papa
João Paulo II, Bento XVI, e o que você vai percebendo? A convivência com seus fracassos, a convivência com os seus pecados, com as suas debilidades. Ou seja, por mais que vamos seguindo em frente, quantas vezes nós temos essas debilidades? E se nós pensarmos que tudo isso só será por conta nossa, vamos entrar justamente neste desânimo, vamos dizer assim, a nível espiritual, porque por mais que nós damos um passo, tantos outros deixamos de dar. Mas se a nossa esperança está naquele que ressuscitou dos mortos, que assumiu sobre ele as nossas dores e as nossas dívidas, então caminhamos com mais simplicidade. E aqui eu quero deixar um outro detalhe, porque talvez ouvindo isso de uma forma superficial, a gente pense, então não tem problema eu pecar. Não, é que quem ama vai perceber o seguinte, que faz e quer fazer mais, mas ainda tem falhas. Mas que não precisa ficar, vamos dizer assim, se punindo por essas falhas, porque também percebe o amor de Cristo. É como uma mãe que quer amar o seu filho. E por mais que ela faça esse gesto de amor, ela vai perceber que ainda podia fazer mais e que muitas vezes parou nas suas dificuldades. Mas ao mesmo tempo, esta mãe, ela já se sente gratificada por este desejo de poder amar, da sua própria vida, da sua própria essência, ser mãe. Assim nós, na sua essência de sermos filhos de Deus, naquilo que nós trazemos, já aqui para nós uma eterna gratidão a Deus que nos gera, que nos forma, de tal forma que nós, mesmo todos os dias, voltando-se ao Senhor, evitando todos os pecados e fazendo isso cada vez melhor, como uma mãe que quer fazer melhor para o seu filho, como um filho que quer fazer muito melhor ainda para a sua mãe, e assim nós queremos para o Pai, assim nós vamos militando. Mas muitas vezes, por mais a gente percebe que ainda faltam muitas coisas. E é nesse momento que você se joga nesta dimensão justamente de perceber a generosidade e a graça de Deus. E depois, numa confiança de que Ele venceu a morte por nós. Por mais que ela opere ainda nas nossas vidas, diante de tantas circunstâncias, nós estamos libertos pela graça de Deus. E aí, viva, por exemplo, essa experiência no confessionário, aonde você vai ali destruído e muitas vezes nós nos sentimos moídos pela morte que opera em nós, e quando você sai do confessionário, você percebe uma força, uma graça, um renovar, porque não foi simplesmente ato do teu próprio esforço, não, você chega ao confessionário, realmente fala ali as suas fraquezas e sai dali restaurado, entende a graça, mas continuamente, não parando, é só eu ir lá confessar, isso é muita superficialidade, mas amando ainda mais a Deus que nos faz este gesto de amor. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.